coisa melhor possível. É Então, tipo, verdade. prazerzão e obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. É irado para falar sobre erotismo, né? É o que viemos fazer. Exatamente, que é o Bom, que o nosso país precisa, um pouco de vida, né? pô, não, eu tava É, imaginando, né? Quando é que começou isso? Quando é que começou a arte erótica? Estava imaginando. Eu acho que tem muito a ver assim antigamente os artistas escolhiam as pessoas que ele ia desenhar. Hoje em dia só se tira selfie, né? Tu tira uma selfie e já passou, né? Eu estava imaginando, poxa, a pessoa tinha que ficar posando lá. Imagina na É. Grécia, para você fazer uma escultura da pessoa, você pegava aquele bloco de mármore. O Michelangelo até falava na Renascença que a estátua já estava lá, né? Ele só tirava a sobra. E aí é. você botava a pessoa ali e ficava, cara, horas olhando e tal. Acho que ali que começa um pouco, né? Lá Ah, na sim. Grécia Antiga, né? Nessa prática que demorava muito. E acho que no meio deviam se envolver as pessoas, porque depois, se você ficar ali com alguém que você não gosta, vendo ela posada sem roupa tanto tempo, seria um sofrimento, né? Outro dia até encontraram um desenho fálico numa caverna antigaça. Aí eu até compartilhei que era a quinta série dos primatas, né? Porque já estava Cultura lá, a gente nem rupestre, sabe. É, pornografia rupestre ali. exatamente. Ah, E em eu acho que É falando, Pompeia engraçado apareceu falar vários disso. também. sim, é É difícil, engraçado né? falar disso que essa questão do erotismo e até da pornografia, né? Ela na verdade é bem temporal, né? De acordo com a época, o lugar, determinada coisa vai ser considerada erótica ou não, né? Então, e vai se modificando ao longo do tempo e do lugar da sociedade, enfim, isso, né, que a obra está sendo exposta. Então, é bem relativo mesmo esse conceito né, de quando começou o erotismo e tal, como isso surgiu. É, exato, né? Porque o erotismo, eu acho que ele vai para uma subjetividade, né? Que é difícil a gente ver quando começa. Quando as coisas deixam de ser objetivas, né? E começam a ser subjetivas, a ser colocadas num outro patamar de arte, de beleza, né? E de prazer, e não só pela preservação da espécie, ou enfim, enfim, né? Pela situação como ela é, além de uma admiração. Agora, falando em como começou, eu acho que seria legal a gente contar qual foi o artista ou qual foi a obra, quando começou o nosso interesse por arte erótica. E também quais são os clássicos de história em quadrinho que a gente curte, autores que a gente, enfim, que a gente consome, que a gente acompanha. Jota, começa aí. Quando que você começou a se interessar por arte erótica? Você lembra? Pô, então, eu lembro, assim, o mestre aqui, o mais óbvio de todos é Milo Manara, não tem como eu não falar dele, porque ele realmente foi um dos responsáveis aí por tudo isso acontecer. Mas é muito curioso que, tipo, eu sempre tive uma questão da sexualidade dentro dos meus desenhos. Isso não era definido para mim. Representar corpos femininos é uma coisa que eu sempre fiz. Representar mulheres nuas é uma coisa que eu já faço, sei lá, desde que eu desenho. Mas isso não tinha uma coisa muito, enfim, uma forma assim. E aí, conhecendo o Manara, acho que quando eu tinha 9, época que eu estava também entrando na faculdade, que eu cursei Belas Artes, enfim, estava toda numa pesquisa, acabei, inclusive foi com esse aqui, que é o do Hugo Pratt, né, que é o Manara do Hugo Pratt, e ele, tipo, enfim, foi um mestre aí que me inspirou realmente a começar isso tudo, né, e aí, com ele, eu conheci também a Valentina, que é a personagem do Guido Quetax, né? Que também é outro classicão, assim. E aí, eu conheci também já estava aí a internet super bombando, né? Redes sociais e tal, e eu comecei enfim, conhecer a Polônia Sinclair, que também é uma artista que me Maravilhosa. trouxe esse conceito de erotismo. Eu sou, assim, apaixonada, meu traço é super inspiradíssimo assim, no trabalho dela.
E acho que se for para falar assim de começo, de clássicos, são esses aí. E ela tem uma conta no Instagram, né, que ela posta várias coisas, né? Várias obras incríveis que a gente depois Ela, pode. eu conheci a Sinclair, na verdade, no Tumblr. Na Ah, época é? que surgiu, tava bombando o Tumblr, nem tinha Instagram ainda. Foi quando eu conheci o trabalho dela. E aí foi logo depois veio o Instagram. E aí todo o meu trabalho também foi desenvolvido a partir das redes sociais, porque eu entrei muito em contato com outros artistas e outras artistas novas também, que estavam começando. E acho que isso foi se modificando. Foi modificando bastante o meu trabalho, né? Ao longo do tempo. Sim. A gente vai tendo as referências e vai sempre acrescentando, né? Isso é muito bom dessa troca. Conhecer E, artistas mulheres foi bem importante, assim, né? Tipo, apesar de ter começado aí com Manara, eu sempre tive bastante influência de outras mulheres. isso é muito legal, porque eu conheço bem o seu trabalho e você consegue retratar bem os corpos reais, as relações reais, e isso é muito importante hoje em dia, né? A gente conseguir se ver nesse lugar de um erotismo que não é um estereótipo, né? É uma coisa que é real, isso é bem importante. Acho que sempre foi, hoje em dia mais ainda, né? Isso é bem importante para mim, assim, dentro do trabalho, é algo que eu priorizo, assim, inclusive eu estou com um projeto agora, que é um projeto que retrata corpos reais de verdade, né? São retratos e Uhum. tal, que eu faço ali no meu estilo. E, enfim, isso é realmente uma coisa que é bem importante, e porque o meu erotismo, o erotismo que eu faço, ele também está ligado a várias questões da sexualidade feminina, né? De questões Sim, sociais também. Então é algo que eu sempre priorizo de retratar, né? No curso de Belas Artes muito maneiro. tem aquela aula em que a pessoa fica desenhando modelo nu, não tem? Tem modelo vivo, modelo vivo. Tem É. modelo vivo e tem anatomia também, que é, enfim, como se fosse uma continuação aí, um aprofundamento. E o modelo vivo foi algo que, putz, assim, tipo, também soltou muito meu traço na época que eu estava estudando. E o modelo vivo é algo bem. Você estava falando, né, da escultura e tal, de ficar horas ali. Eu até ia citar que o modelo vivo, a prática de você, né, desenhar modelo vivo é algo bem parecido ali. Tem bastante esse resgate, é uma coisa bem tradicional. Teve uma vez que eu e umas amigas, nos juntamos e pagamos um modelo para fazer isso para a gente. Não era aula, sabe? Só que um segredo para você bem trabalhar o desenho do modelo vivo, eu acho, é você não conhecer a pessoa. Porque depois que eu desenhava, a minha amiga que tinha sido desenhada, ela vinha do lado pelada, dizendo: Ô Zé, não tô assim, Zé, olha bem para mim. Você constrangido, com o caderno, dizendo: Poxa, calma, não, não. Porque o cara Exato. tem isso, cara. Porque o cara eu pelo menos tenho a tendência a cartoonizar mais a coisa, sabe? Escapar do real. E aí a modelo viva já não curtiu na hora. O legal Modelo é vivo. você poder retratar diferentes modelos, né? Diferentes corpos. Acho que é a parada, assim mesmo. É poder ter essa diversidade do corpo. É. E Realmente. o, e o Gabriel, o que tem de quadrinhos É, de arte erótica aí na como mão? começou, Gabriel? E Como, quais come, são como, suas como, referências? exatamente sobre o que no erotismo? Como começou seu interesse pela arte erótica, pelos quadrinhos? Os quadrinhos, pelo menos, costumam ser uma porta de entrada, né? Foi Para assim com drogas você? piores. Com Não, na certeza. verdade, na verdade, né, Kika, quando você mandou mais ou menos os pontos que a gente ia falar e tal, né, é muito legal quando a gente tem uma perspectiva, né, que vem de vários momentos, né, porque a Sim, gente está falando aqui de arte erótica, a gente fala de filme, de série, de quadrinho, de ilustração, na verdade, eu acho que quem gosta de arte erótica, que vai entender arte erótica num lugar, né? Eu acho que é um lugar que eu acho que a arte ela parte talvez de algum princípio e talvez ela vai chegando talvez no princípio da retratação mais plena ou fantasiosa que a gente tem sobre o elemento erótico, porque
assim, pegando o gancho que o Zé falou no começo, né, ali da retratação da escultura, né, e de como os gregos faziam antes. Hoje em dia a gente tem o Snapchat, a gente tem o Instagram, a gente faz uma foto e a gente já está lá. Porra, eu tô pensando nisso agora, assim, que para os Sim. malucos devia ter um elemento muito grande da memória, né? Porque, assim, você fazer uma estátua de mármore, né? Fazer uma escultura de mármore, uma escultura sensual, você dar esse prazer, você começar a ter esse desenvolvimento do objeto artístico, é uma coisa muito sensual mesmo e que requer muito uma memória. E é uma memória que assim, tá ligado com a visão, né? Tá ligado com a admiração pelo objeto que você está vendo e tá em você depois retrabalhar essa história, porque entra no âmbito de uma fantasia qualquer, né? Assim, porque a gente falou um pouco de quando o erotismo começou, aí você foi lá para a Grécia, e aí na Grécia realmente, talvez a gente tenha um registro aí, né, da arte erótica, alguns registros que vão desde o tempo das cavernas, como a Kika levantou agora, né? Ali da pornografia rupestre. Aí a gente tem as artes orientais. Sempre se retratou isso de uma maneira muito, muito incrível, né? E, ao mesmo tempo, é louco, porque a gente vê uns momentos que tem muito tabu e tem uns momentos de muita liberdade e que se a gente passa há 2.700 anos atrás, com os escritos de Platão, com as esculturas, com a poesia de Safo, a gente vê uma sexualidade muito, muito liberta, né? Assim, uma sexualidade muito, sabe? Ou a gente estuda sobre os espartanos, sobre o modo de guerra, né? Que era um modo erótico, que era um modo de você estar do lado do seu companheiro de guerra, os hoplitas enfrentando os seus combates e tudo isso, como que isso se coadunava de uma maneira que a sociedade, porra, parece que, aliás, né, parece que hoje é difícil dizer, né, mas por um lado se reprimiu completamente, por um lado ela se libertou completamente, porque a gente só está falando disso aqui, porque, cara, que graças a Deus hoje em dia existe uma sexualidade liberada e que, tipo, pode falar o que quiser, pode botar Damares no Ministério do vai tomar no cu, que, tipo, foda-se, você nunca mais vai ser relevante para porra nenhuma, no ministério ou no outro, porque hoje não foda-se você, Damares, então a tosca e vai tomar no cu. Agora, Mas sempre teve isso realmente de épocas mais libertárias, épocas mais de maior repressão, né? Você estava falando, eu estava lembrando o livro, o Satiricon, que é o livro que o Petrone escreveu lá no primeiro século da nossa era, aí depois de Cristo. Ele tem a história de três caras que vão indo de festa em festa, de orgia em orgia, bebendo e comendo, sabe? Tem isso, né? Nesse livro, tu vê. É um livro de 2.000 anos atrás. Aliás, esse livro tem tanto negócio engraçado que não tem a ver com erotismo, mas é para a gente ver como muitas coisas continuam sempre parecidas. Que as pessoas, um personagem logo no começo do livro fala assim, ó, fala a seguinte frase: que hoje em dia as pessoas têm saído da correria, têm procurado a vida no campo para fugir da correria da cidade grande. Isso escrito em Roma 2.000 anos atrás. Né? Para ver que muitas coisas. Mano, em Roma, imagina, Roma 2.000 anos atrás era muito mais tranquilo do que Itaipava, sabe? Do que, sei lá, Saquarema. Devia ser Saquarema aí, vamos colher uma oliveira, vamos falar política. Assim, no grosso do dia a dia, não devia ser brincadeira, tá, gente? Assim. Agora, e os quadrinhos? O que tu tem de quadrinho que tu citaria como referência, que você curte aí? Não, eu acho que citar Valentina, citar Clique, né? Citar as obras do Jodorowsky, do Manara. Manara é sempre uma referência indubitável, né? Unânime. Mas eu acho que, para mim, a parte do erotismo entrou muito mais através do cinema e da arte, das artes plásticas, do que do quadrinho. Os quadrinhos foram muito mais depois, assim, e até sinto uma falta de ter mais quadrinhos brasileiros,
mais uma coisa que fuja um pouco do cartoon, da charge, né? Assim, uma coisa amplamente erótica. Hoje em dia tem muita gente fazendo quadrinho erótico, e mulheres fazendo, que eu acho muito mais interessante do que homens fazendo. Tinha, já que falamos do Brasil, tinha o Carlos Zéfiro, né, nos anos 50, 60, que era um cara que fazia o tal do catecismo, que já não era mais erótico, já era pornográfico. Mostrava as coisas acontecendo, vamos dizer assim, né? E era uma coisa que circulava muito entre os adolescentes da época, né, e talvez entre os não tão adolescentes, e só foi ser descoberta a identidade dele nos anos 90, acho, numa matéria do Juca Kfouri. Ninguém sabia quem era o autor daqueles quadrinhos, que vendia assim, igual vende tóxico. Sabe? Escondido, circulava. Mas o erotismo está totalmente ligado na história da expansão comercial dos quadrinhos, né? Porque quando teve o boom das editoras ali, entre a Primeira Guerra, ali na década de 20 e 30, que os quadrinhos venderam como água, né? Tinham as revistas Pulp, que representavam as figuras femininas de uma maneira super sensual, assim, que era o prazer pornográfico das crianças e adolescentes da época, e mesmo os personagens masculinos eram representados com roupas muito justas também, que eram para, enfim, também dar uma perspectiva de corpo masculino, embora muito mais vestido e pudico, né? Você pega um super-homem, esse gato aqui, indubitável, cara, não está nada escondendo o corpo dele, ele está ali, né? Todo um colã que é a mesma linha do que ele tivesse sem pele. E isso foi É um corpo sensual. Não, mas às vezes o corpo está desenhado de um jeito que atrapalha você ler a história. Por exemplo, você já leu os quadrinhos da Druna? Ah, sim. Sabe? Sim. Você está olhando e para você ficar olhando, mas para aí, o cara aqui, olha o desenho que o cara fez. É uma coisa que desvia a atenção, mas acho que faz parte Agora, engraçado é que os homens, eu estava até procurando, eu estava procurando, né, algumas referências de homens retratados nos quadrinhos com erotismo, sem ser os super-heróis. E eu não encontrei, assim. Vocês conhecem? Porque, Você já assim, viu a maior parte são mulheres que são retratadas, né? Muitas vezes por homens. Vocês já viram um quadrinho chamado Tom of Finland? Não. É uma história de quadrinho gay. E com tudo, pô, são os caras saradíssimos, sabe? Onde mais tem o homem desenhado do quadrinho erótico é esse Tom of Finland. Dá para dar um Google para conhecer. Maneiro. Faz. É Finlândia? É da Finlândia. O Tom da Finlândia. O homem da Finlândia. O Tom, o nome do personagem. O Tom da Finlândia. Tom. Tom de Tom e Jerry, mas o conteúdo não é o mesmo, já aviso. E você, Zé, quais foram os primeiros autores, desenhistas que você começou a gostar? Eu acho assim, eu me lembro, eu acho que o Manara foi quem começou para todo mundo. E eu também fiz uma época quadrinhos eróticos. Ah, é? Que legal! Você tem aí? Você tem aí? Mostra aí. Não tenho, porque não estou na minha casa, mas se alguém botar Ledinha e Leninha no Google, qual é o risco de esbarrar com isso? Sabe? Opa! Assim, Vamos lá agora. Aí assim, ó, tinha Playboy, aí a concorrente da Playboy era a revista Sexy, de outra editora. E a revista Sexy tinha uma sub-revista que era Premium. Era na Premium que eu publicava, na última página. Durante 40 meses. E olhando de hoje, eu olho e digo, gente, mas como era... Nossa, hoje em dia eu não sei não. Assim, você não curte? Mudou. Hoje em dia eu fico meio escandalizado com que esse jovem pai tinha que fazer na época para pagar o colégio da filha, sabe? Mas tinha isso. Aí eu fiz. Engraçado que essa editora, ela era ligada até um grupo, acho que era estrangeiro, sabe? Então, ela era da Editora Azul, mas quando ela saiu, ela deixou de ser. Então
Então era isso, tinha Playboy, embaixo da Playboy tinha sexy embaixo da sexy tinha Premium. Era ali. Playboy publicava, verso. Era um Playboy verso, uma dentro da outra, dentro da outra. Ledinho e Leninha. Ledinho e Leninha. Ó, vou procurar. Engraçado, eu comecei com... Eu achava que se falava Guido Crepax, mas eu acho que é Guido Crepax, né, Jota? Essa aí, ó. Lei da oferta e da procura. Essa aí mesmo. De minha autoria. Já tem uns 15 anos. Depois a gente vai ler em voz alta aqui. No final, cada um faz um personagem. Tinha de tudo. Aí eu ficava sempre tentando achar um novo universo. Aí tem um que é na praia de nudismo, tem outro que é na balada, tem outro que é no exército. Ixi, hoje em dia não dava para fazer, não. Será que não? Não sei, né? Eu acho que talvez sim, talvez não se sabe. Agora, e filmes assumidamente eróticos? Assim, não é uma cena ou outra. Filmes que falam de sexo ou que propõem. Qual que vocês curtem? Olha, tem um que eu filme assumidamente, eu não vou falar que é 50 tons de cinza, pelo amor de Deus, eu não pelo menos não curto. Tem um que eu assisti há pouco tempo, que eu assisti porque era sobre parafilias. E eu fiz uma série sobre parafilias, né? São, enfim, fetiches, mas é um termo um pouco mais, sei lá, técnico, digamos assim. E é o Kiki. Eu assisti, maravilhoso. Maravilhoso! Ele é comédia, então assim, ele é leve, sabe? Tipo, eu vi assim, super despretensiosamente e adorei, assim. O que é que muito é legal, né? Não, eu corri para dar o Google. Corri para dar o Google aqui, para ver o que era parafilia. Não, mas eu quero que a Jota explique. Eu quero que a Jota explique, pô. Calma aí. Bom, vamos lá. Parafilias são práticas sexuais não convencionais que às vezes envolvem objetos, enfim, coisas, pessoas. E aí existem as parafilias e existem os transtornos parafílicos que são um pouco mais sérios, que é quando, enfim, envolvem não consentimento de pessoas, que envolvem crimes e tal. E existem algumas parafilias que são, tipo, parafilias de você gostar, enfim, de árvores, de tecido, como tem nesse filme Kiki, por exemplo. Nesse filme que ela gosta de seda, né? Mas o simples uso o simples uso, por exemplo, de vibradores, ele é caracterizado uma parafilia? Então, aí a gente entra naquela história da coisa ser temporal, né? Porque, por exemplo, a masturbação ela já foi considerada uma parafilia em algum momento do passado. Relações homoafetivas já foram consideradas parafilia. Então é um termo que é usado. Assim, é um então é um termo que envolve é um termo que envolve alguma subversão. Exatamente. Mas será que também não envolve uma coisa que pouca gente faz? Por exemplo, a que eu me lembro agora do filme é do tecido e tem mais algumas que eu não estou conseguindo lembrar, porque essa me marcou a cena do metrô. A do tecido, a cena do metrô tá assim, é muito louca. E tem a de chorar, né? Tem a de chorar, que é ver, a pessoa sente tesão em ver o outro chorando. Que é muito doido, né? São coisas assim bem específicas. Tem um que é machalagnia, se não me engano, que é por axilas. Como é que é o nome? Machalagnia, se não me engano. É bom saber se alguém vier propor, né? Tesão em axila. Tem a gente que gosta lá. Sua machalagímica. Sei lá. Alguma coisa assim. E aí tem uns assim, com vegetais, tem coisas bem... Tem a menofilia, que é com menstruação. São bem específicos, são taras específicas, né? E aí podem envolver pessoas ou não. Você já desenhou alguma coisa disso? Já desenhei. Vou até botar aqui no fundo. Vocês conseguem ver o fundo, todo mundo? Sim. Show. Então vou colocar aqui. Que é ótimo, que isso vira tipo uma exposição, né? Muito maneiro, cara. Zé podia Eu adoro esse recurso também. Então tá, vou colocar aqui. Só que eu não tenho muitos desenhos na perspectiva. Coloca o seu, o do Playboy Verso.
Putz, Vamos ver se vai funcionar. Gabriel já achou ali, fiquei chocado. Fazia tempo que eu não via aquele desenho. Mas fala. Ah, já ia botar, né? O outro. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, ele vai ficar cortado, mas ó. Tô Sim. fazendo feliz. É muito legal porque esse filme fala muito disso, cara. E ao mesmo tempo é um filme muito divertido. Vale muito a pena assistir. Onde esse filme? Onde é que tá esse filme? Tem no Netflix. Tá na Netflix. Kiki. Você desenha com caneta ou é no computador? Não, nanquim, tudo à mão. Assim, quer dizer, tem alguns trabalhos no digital, mas a maioria é analógico. E aí, Qual é que é a eu faço caneta? com nanquim. Oi, perdão. Que tipo de caneta você gosta de fazer? É com ponta firme, assim, ponta fixa, ou é brush? Daquela que quando a gente faz a curvinha ela fica mais grossa? Nossa, entrei numa Cara, hora eu boa. hora boa. Nossa, Eu entrei bem nessa hora, né? Você com a ponta fina com ponta grossa. Tem caneta de caneta aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Caneta aqui, ó. É uma Ela ponta imita a média. ponta média. Ó. Sim. Entendeu? Eu tenho, Aí quando eu você... tenho uma dessas, mas eu uso menos. Ó, aí tem as outras aqui, ó, que elas já são de ponta fixa, ó. Aí você escolhe a grossura dela, ó. Essa aqui, por exemplo, é 0,3, tá vendo? Qual é a sua grossura, Zé? Geralmente, Ó, é a malhado, depende da minha cor. geralmente é 0,8, hein? A minha é 0,8. Eu curto fazer mais naquela que é mais brush, assim, que quando você faz a curva, ela fica imitando um bico de pena, um pincel, mas tô vendo o teu ali também tem um capricho bastante na arte final. Então, eu misturo, assim, tem artes que eu faço com o outro, misturo, às vezes eu uso pincel mesmo, né, pra preencher e tal. Tem uma outra caneta que é tipo uma posca, assim, que eu também uso às vezes, mas é basicamente nanquim. Às vezes eu uso bico de pena também, tradicionalzão, tem um irado aqui, roxo, que eu gosto bastante, então rola uma mistura. Às vezes também uso cor, E aí pra colorir tu usa o quê? aquarela bastante. Oi? Pra colorir tu usa o quê? Aquarela? Aquarela, principalmente aquarela. E os olhos? Você desenha todo dia, Jota? Basicamente, todo dia eu vou fazer alguma coisa. Vai ter dias que eu vou, assim, muita coisa do meu trabalho não é só desenhar, né? Eu talvez diria que a maior parte do meu trabalho não é desenhar, é tipo estruturar outras Como coisas assim? da carreira. Bom, desde pesquisa até elaboração de produtos, que é algo que eu faço bastante, né? É uma das formas que eu encontro de comercializar minha arte. Eu gosto bastante de ter a minha arte no cotidiano das pessoas, então já produzi estampa, que é algo que eu gosto muito. Tem uma série de porcelanas, que é a que tá, por exemplo, que a Kika tá aí degustando. Que eu estou fazendo propaganda. Tá fazendo propaganda. Eu tô louco por uma dessas. Eu tô louco por uma dessas. Eu vou comprar agora, assim, ao vivo. Oba! Vou dar um bid ao vivo. Aí assim. sim, Tô também. louco. Ai, Pelo menos vou dar no duas. box também. Total. São homens ali dentro do lado. Como é que é? Deixa eu ver direito a arte aqui. Mostra aí. Essa é a minha personagem vampírica. E por que E eu você sou vampira, e todo mundo sabe que eu não acendo nem luz aqui. Então, caiu muito bem. Eita. E por que você evita desenhar o olho dos personagens? Cara, isso é uma pira, assim, que... enfim, esse traço foi um traço que ele foi acontecendo, assim, foram algumas abstrações mesmo que rolaram. Eu sempre gostei de ter um desenho que fosse uma coisa, assim, unificada, né, de muitas... eu gosto que as pessoas se identifiquem, né, então eu tenho um traço bem minimalista, porém gosto de trabalhar com coisas marcantes. E eu não sei, assim, não tem uma grande explicação, não. É só uma grande pira minha. E às vezes eu até faço, mas
Mas eu faço mesmo. Os olhos eu bem hoje, realmente. Pode crer, pode crer. Agora, filme, sabe um que eu vi que é muito doido? Não sei se vocês já viram, que essa história é muito doida. Aliás, eu estava até com Itália e com uns amigos. E a gente foi na locadora. E a gente pediu pra moça, esqueci o nome da Famoso. a pessoa que ficava na locadora. Muito doidona. Eram tantas A coisas gente na falou cabeça. assim, Foram tantas coisas que passaram na indica cabeça. um filme aí pra gente, tipo, aleatoriamente. A gente não falou nada, assim, se era um filme A ou B, ou de romance ou comédia. Ela falou, tá, vou indicar esse aqui. Aí ela indicou um chamado A Secretária. Vocês já assistiram? Sim, comédia em Sério? Gyllenhaal. Filmaço. Que é um filme bem kinky, sadomasoquista. Eu acho muito legal esse filme. Não É sei bem se vocês... legal. É bem legal. Guto, já viu? Vi, adorei comédia em Gyllenhaal. Não tô lembrando quem é o chefe. É James Spader? Eu acho. Eu acho que é, não é? É bem legal esse filme. Eu não lembro quem dirigiu, mas é um filme bem indie, assim, mas na época marcou. Eu acho que eu vi no Estação Botafogo esse filme. Não, sabe qual foi um filme assim que a sexualidade é uma parada muito muito extensa, para não dizer bizarra, né? E a bizarrice está num lugar que, enfim, tem também um espectro muito particular, né, de cada um. Que, enfim, o Crash, Estranhos Prazeres. Crash, Estranhos Prazeres é um filme que mexeu com a minha cabeça assim, de uma maneira muito louca, porque é um puto de um filme bem dirigido, com James Spader. James Spader também, que é uma galera que curte ter acidente de carro e trepar, né? Caraca! Muito punk. David Cronenberg. David Cronenberg. E é um lugar que, assim, quando você tem um choque desse, né, de contato com uma obra de arte, né, assim, é difícil você falar. Aliás, eu acho que é a única vez que eu vou ouvir falar em tesão em ter acidente de carro e trepar depois, né? É uma parada muito intensa, muito radical. Eu nunca ouvi isso exatamente. Nossa, mas... lembrar de um filme. Quase um match assim de Tinder, né? Bateu o carro, né? Deu match. É um Tinder físico. Brabíssimo. Match. Vamos dar um match hoje, né? Mas Isso aí que você falou tem a ver também, que é o seguinte, é o que perturba o cara, né? Se você for ver, por exemplo, aquele filme de Olhos Bem Fechados, que é sim, o Canto esse tá do na minha lista também. Do Canto do Cisne do Kubrick, tem a pilha que o personagem do Tom Cruise entra achando que a mulher dele ficou com o marinheiro mais jovem que ele, né? Mas ela ficou com o marinheiro mais jovem que ele. Ela ficou. Ele começa a segurar nisso. Ele começa a segurar nisso para ele se sentir credenciado para poder fazer o que ele estava a fim de fazer. Né? Tem isso também. Né? Jota, qual era o teu filme? Que você lembrou? Não, então, lembrei de um filme que eu assisti há pouco tempo também, que acho que é francês. Ele não é de erotismo, enfim, mas ele tem umas cenas muito intensas. Na verdade, é um filme de terror, chamado Clímax. Só que ele tem umas cenas, assim, lindíssimas e tem umas cenas de sexo, assim, também muito intensas, muito loucas. Mas é um belo filme, só que é um filme de terror. É um filme bem... A gente tem medo. Bem tenso. Gabriel, eu acho que não. Mas eu acho que... Mas eu acho que é uma parada... Não, mas eu acho que é uma parada que o filme do Kubrick ali, que o De Olhos Bem Fechados, é uma obra-prima total, pô. Sim. É uma obra-prima que eu acho que ela pega o medo e o tesão e a fantasia da monogamia num lugar muito... Assim, ele vai, é isso a parada. O medo é esse. O medo é tipo... O medo masculino, sobretudo, né? Um medo masculino, um medo muito grande masculino, né? De traição
e desejo, fantasia, monogâmica, assim, né? Não, e falando de monogamia, se você for olhar, a perversão pode ser um ponto de vista, né? Para alguém, uma das coisas mais pervertidas pode ser você virar para uma pessoa e dizer assim, ó, vamos fazer sexo só eu e você para sempre. Ninguém mais. Exato, pode ser a coisa mais louca. Isso é uma perversão muito grande, cara. Tem que ter coragem de propor um negócio desse. Ousado, assim, pervertido demais. Exato, não deixa de ser, né? Tem um tô- outro filme também que é bem angustiante, que é o Lua de Fel. Assistiram? Sim. Não, Tá na lista aqui também. Tá na lista aqui Tá na também. lista, né? Tá na lista, Esse é tá um na filme que a gente lista. sofre um pouco assistindo, né? Mas ele é um filme que traz essa coisa, talvez, do quanto se torna refém, né? Eu acho que a Qual é o nome de personagem... novo? Lua de Fel. Lua de Fel, do Polanski. Polanski. É. Peter E a Coyote. personagem, ela se coloca numa situação... Se coloca não, né? Porque é difícil dizer, mas ela está numa situação tão ruim, né? Eu acho que ela Não, se tá torna bom, um tá bom. refém do prazer, do amor. Eu acho que você tá louca pra falar, Kika, do 365. Olha aí! Boa ideia. A Kika adorou esse Não filme. começa a falar, porque eu acho que você tem alguma coisa a dizer sobre esse filme. A Kika adorou esse filme. Tenho. Vamos falar sério aqui, a gente tá falando Vamos sério, falar não é sério. resenha. Tem uma coisa Então, vamos lá. pra falar. Detestei. Você tá louca? Não é Lua de Fel, Gente, Polanski? como Quem alguém... é Polanski? Quem é Polanski? Quem é Polanski? Como alguém fica assistindo 1h40 um filme pra ver umas ceninhas michurucas daquelas? Vocês viram? Primeiro, Eu não vi. Eu não Tentaram vi, ver? porque também entenderam tão mal que eu, tipo, nem... preguiça. Eu vi. Zé viu? Zé Vilker. Não vi não. Podem comentar aí. Resumindo, para quem não sabe, é uma história que parece que é baseada numa história real de uma mulher que ela é sequestrada por um mafioso italiano e ela tem 365 dias para se apaixonar por ele. Ok. Para mim, o grande problema desse filme, porque existe um debate, né, se é um abuso, óbvio que é, mas assim, se o filme deveria existir sendo um abuso ou não, mas para mim, o maior problema desse filme é que ele é ruim. Como é o maior problema de todos os filmes que eu acho ruim. Esse é um problema sério. Né? Mas assim, esses filmes que a gente considera ruim aqui no auge do nosso elitismo, eles têm uma função, né? Porque esse soft porn para donas de casa, eu acho que as donas de casa também, às vezes, estão ali tão oprimidas que vê um filme que está no streaming, que está no cinema, que tem sim uma função, que é o primeiro passo, né? Às vezes, muitas nem conhecem o próprio corpo e aí é uma porta de entrada, talvez. Eu acho isso. O que vocês acham, assim, desses filmes que a gente sabe que não são bons, mas eles têm uma função? Eu não cheguei a ver, né, o 365, mas a minha problemática é exatamente com essa questão do sequestro e de como a coisa toda é errada e de como eles romantizam a parada, tudo que eu li, né? E botam também ali um personagem galã, que, né, assim, dentro de um contexto que ajuda a romantizar a parada e tal. Mas eu tenho um pensamento parecido, né? Eu penso assim, nessa questão da funcionalidade, por exemplo, com o 50 Tons de Cinza, né? Que eu falei, não é um filme que eu gosto, eu assisti só o primeiro, não assisti a trilogia, não li também. Mas, que é baseado no livro, mas eu acho que, porque ele aborda mais a questão do BDSM, né? E aí eu acho que dentro dessa questão de aflorar, né? De despertar um pouco essa sexualidade, esse olhar, como você falou, para outras pessoas, né, para as donas de casa, enfim, pessoas, né, não dentro do universo cultural do erotismo, eu acho interessante, sabe? Eu acho que talvez tenha aí o seu lugar, eu respeito mais. Né? Na questão do 365 eu já tenho
mas essa implicância por ser uma coisa realmente do sequestro, e eu acho... Não, é uma pergunta que eu tenho, assim, sobretudo para as mulheres, né, assim, porque, na verdade, né, assim, o personagem, né, que foi lá do cara, ele é um babaca, ele é um cara Sim. babaca. Não é porque ele é um mafioso do que ele é um cara babaca, sei lá. No limite tá o Tony Soprano. O Tony Soprano é um puta personagem interessante que vai para análise se trabalhar e tem amantes e tá naquela lógica mafiosa, mas ele tem uma relação erótica com a analista dele, né? E uma relação problemática com a mãe. Enfim, tem toda uma análise freudiana do Tony Soprano e tudo mais. Eu nem tinha estudado isso antes de vir para cá, mas assim, o cara é um babaca assim, o cara é um babaca, né? O cara é um babaca. Eu não sei assim o quanto que essa fantasia de dominação ela satisfaz uma fantasia real. E eu tive esse, na verdade, ó, vê se vocês me entendem, assim, vendo esse filme, me deu mais impressão hoje em dia, no geral, no que é falado sobre empoderamento feminino e sobre muitas mulheres que falam que a pornografia muitas vezes deseduca o homem, né, porque mostra um tipo de sexo que não necessariamente é prazeroso para a mulher, mas que esse filme se enquadra nesse lugar onde esse sexo não é prazeroso para a mulher e às vezes é uma fantasia muito mais masculina desse homem dominador, desse homem que é o manda-chuva, que, porra, a gente está vivendo isso, né? Os caras que querem ter uma arma e querem, sei lá, né, ocupar o Ministério da Justiça. Mas é engraçado. Eu vi muitas mulheres, assim, tô num grupo no Facebook com muitas mulheres, e é um grupo que fala de sexo, só mulheres entram, e eu gosto de observar, porque sai um pouco da nossa bolha, né? Então saia. E aí eu vejo assim que elas amaram, que elas falam assim, pô, aquele cara é lindo, aquele cara é lindo, quem me dera, não sei o quê, né? E aí eu fico pensando assim, para mim também bate essa coisa estranha, mas e se entra num lugar da fantasia, né? Do fetiche? Não sei, eu realmente é uma linha fico em bem dúvida. tênue, cara. Eu acho... É uma linha bem tênue e bem difícil de você definir mesmo, porque eu acho que quando eu falo, por exemplo, né, do filme romantizar coisas, não ser legal, é exatamente isso, bota toda uma figura ali esteticamente, né, enfim, bonita no sentido, né, do padrão mesmo, enfim, Padrão, sabe, dessa coisa da beleza estética, enfim. Bota toda uma situação muito bonita de se ver e talvez e aí isso desperta uma coisa, né, tipo boa, tipo, não, isso deve ser muito interessante, porque isso é mostrado de um jeito bonito, sacou? Então é romantizado, causa essa sensação, né, de que aquilo exatamente, de que aquilo vai te dar prazer. E não necessariamente na prática aquilo vai realmente ser bonito, né? Passar aquela coisa toda. O que também eu acredito inclusive dentro do BDSM, né, tipo, existem várias críticas em relação ao filme também nesse lugar, né, porque ele, na verdade, ele é bem baunilha, assim, dentro das práticas do BDSM. Sim, totalmente. Então, ele é um filme totalmente, inclusive, eu acho que é muito mais no lugar, realmente, do domínio, assim, comportamental e tal, do que as práticas em si, né. Eu acho que pega muito nisso. E aí, por a gente viver nessa sociedade machista pra caramba, da gente ter todo esse histórico, né, de pornográfico enquanto uma educação sexual, né, não só de homens, mas de mulheres também. Então, fica ali numa linha tênue, sabe, do que é, de fato, uma coisa, um prazer genuíno por determinadas práticas e do que é também um prazer que é induzido, né, digamos assim, através da cultura, porque a gente está falando de cultura, né, cara? Isso é uma cultura... Não, sei lá, assim, tem uma cena logo assim, lá no segundo ato do filme,
eu acho que a primeira cena sexual do personagem do italiano, que ele tá num avião voltando para algum lugar e tal, num avião particular, e tem uma aeromoça pornográfica. Uhum. E ele tipo, força um boquete nela. Sim. Na Netflix? Na Netflix? Porra, né? Mas olha, é tudo assim. Tanto que na cena de sexo dele, eu vi que deixaram de escapar que ele tava de cueca e ela de calcinha. Então, assim, apareceu, inclusive. Cara, dane-se se tem um boquete. O problema não é o boquete. O boquete, foda-se. Tem que ter um boquete para saber como que é, sabe? Eu acho que, assim, entrando em outro tipo de filme, maneiro, erótico, né? Porque, assim, a gente vai, talvez, distinguindo o erótico do pornográfico e do abusivo, né? Sei lá, eu tava lendo um conto da Anais Nin agora e, porra, caraca, depois, nessa história eu falei, eu vou pegar a Anais Nin para reler. E era um conto que tinha pedofilia e incesto no mesmo conto. E era um conto sobre isso, um cara maluco que, porra, cara, tinha um prazer com umas meninas de 10 e 12 anos e depois, porra, forçava um sexo com as filhas e depois, cara, queria comer um enteado. Que e assim, isso? eu falei, Pô, tu foi logo num hardcore, hein? Rapaz. Tu foi num ali, Foi num ó. levinho. Não tem nem pra onde fugir. E depois pra cadeia. Eu falei assim, caraca, brother, eu mal consegui dormir, mas assim, tesão foi a última coisa que me provocou nessa parada, graças a Deus, assim, sabe? Assim, Medo de encontrar com o cara que provocou, né? Então, existe dentro, eu acho que existe, assim, existem erotismos, né, que eles são mais agressivos mesmo, que são mais provocativos, não no lugar do tesão. Inclusive tem o que é chamado de pornoterrorismo, né, que é muito, assim, existem uma galera que faz mais performances, assim, eu conheço mais performances e vídeos também, enfim. Existe todo esse universo também do pornoterrorismo, do pornô, não estou dizendo que é o caso, mas existe uma linha do erotismo assim, que vai para um lugar mais. Para chocar, para você, né? Para você ter terror, talvez, e não necessariamente um tesão, né? Isso. Não, mas o terror. Mas tem uma galera que tem tesão nisso também, né? Tem tesão, claro. O terror é um tesão num lugar bem obscuro mesmo, é um tesão obscuro. Sim. Agora, um livro, né, que eu até peguei aqui, que é um clássico, que é a História de O, que vocês já leram? Inclusive tem um quadrinho, né? Sim, que eu acho que a grande diferença é que a história começa com consentimento, né? Até onde eu me lembro. Ela vai para aquele lugar que é tipo um castelo, não lembro agora se era um castelo ou não, já tem tempo na faculdade, mas assim, por mais que aconteçam práticas que envolvam dominação, ela está lá porque ela quer. Em momento nenhum alguém puxou ela e obrigou. Então, assim, é uma coisa onde a personagem sente prazer e há consentimento, né? Então, assim, eu acho que aí entra no campo da fantasia saudável, que inclusive é muito melhor, de 10-0 em qualquer um desses filmes que a gente falou, né? Com certeza. Muito melhor. A questão do consentimento, eu acho que é a chave, né? Dessa linha mesmo do que é permitido, do que não é, do que é fantasia, do que é abuso, né? Apesar de que até o consentimento chega bem também relativo, né, em alguns aspectos, porque você tem abuso psicológico que, enfim, faz você acreditar em determinadas coisas, mas é isso, o ponto X é o consentimento sempre. Claro, exatamente. E aí, no caso do 365, a menina é sequestrada, né? Então ela não tem não há consentimento. De, tipo, não existe consentir, exatamente. Não, assim, não. Calma aí também. São essas coisas dúbias que ela é sequestrada, mas no segundo momento ela aceita o jogo. Ela aceita total o jogo. Tipo assim, ele fala, eu não vou encostar em você. E ele até encosta, né? Coisas que já são estupro. Mas assim,
teoricamente, eles botam ali, dão uma floreada para ele não encostar, e ela que toma a decisão, teoricamente, de transar com ele, né? Mas até aí entra o então, síndrome de várias Estocolmo, né? ações são estupro. De Estocolmo. Mas aí a gente tá falando do síndrome de Estocolmo, isso aí. Sim, Porque com certeza. é isso, o consentir nessa situação, né? A partir do momento que já existe um abuso inicial, o consentir, ele pode estar num lugar até de tentativa de sobrevivência, de você... Sim, existem vários de defesa, aspectos do né? medo, que podem levar a pessoa a ter aquela atitude porque acha que aquilo, não sei, vai fazer ela ficar melhor naquela situação. Sei com lá, certeza. Sei lá, se você vê uma obra como Lolita, né? Porra, o que provoca em vocês, né? Porque é uma obra que foi eternizada em romance, em filme, e até onde eu me entendo, cara, assim, as discussões elas são muito recentes sobre isso, assim, sobre a Lolita, sobre isso, já sabe? foi muito romantizado, né? Muito romantizado o papel ali, né, da Mas é porque relação. essa discussão, mesmo que a gente está tendo, é uma discussão muito recente. Questionar esse lugar, né, do que é legal, do que não é, do que pode, do que não pode, no sentido, para nós mulheres, né, especificamente, é muito novo, é muito recente. A gente pode falar de trocentas obras e coisas, né, desde filmes enfim, quadrinhos, onde você passa aí por abusos, por machismo, por não consentimento, e é mostrado isso de um jeito bonito, romantizado, enfim. E o Lolita é um clássico. Isso passa da retratação da mulher nas obras, principalmente de cultura pop, né? Sei lá, né? A gente vê até a Spider-Woman pelo Manara, que depois teve uma paródia do Frank Cho da Spider-Gwen, né? Que ele desenhou ela de bobeira, e ela é a Spider-Gwen de 4, tipo, muito Manara. E que, pô, rolou uma... Vocês estão ligados nisso? Eu só vi a capa, eu não peguei esse Spider-Woman do Manara, não. Eu vi a capa também. Eu acho que ele fez a capa mesmo. Assim, era uma capa... Foi em 2014 isso, eu acho. O Craig Show foi há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás. E rolou uma grita, né, sobre como o homem retrata a mulher e como você objetifica num lugar, tipo, caralho, né, uma personagem importante para o empoderamento feminino, né, que, não sei, o meu problema no si não é com o desenho do Frank Cho, assim, né, que, porra, ele é um puta desenhista, como o Manara, é um puta desenhista, e é curioso que a gente também passa por uma discussão que é da não sexualização dos filmes de super-herói, né? Ninguém trepa nos Vingadores, ninguém trepa ali, né? É tudo só no Visão só o Android. O único que faz certo é o Android. Sim, porque tem isso também, né? Se você for ver, tipo, nas histórias em quadrinhos da Disney clássicas, nunca tem o pai e a mãe. Tem o sobrinho, todo mundo sobrinho, né? O dono tem um sobrinho. O único que tem um filho é o lobo, da historinha dos 3 porquinhos. Isso é engraçado, né? De você Sério? Ver. De você ver. Porque o lobo é mau. Já tinha falado de quadrinhos ali de volta, estava lembrando que a gente não falou ainda do Crumb, né? O Robert Crumb, ele tem muita obra que ele tinha um fetiche por aquelas mulheres com as coxas mais grossas, ele desenhava elas, até tem um documentário dele junto delas. Ele tem um livro chamado Minhas Mulheres, ele tem também um quadrinho dele que a mulher dele também é desenhista, né? Vocês viram esse quadrinho? Não. Vi não. Qual é o nome? Que a parte o Crumb não desenha a mulher dele. Ele deixa o espacinho para ela mesma se desenhar. Que maneiro. Tem isso aí. Então, é legal de exemplo de uma obra que o casal fez junto, contando, né? A vida deles. Não só sexual, mas de você relacionamento. até falou, lembrei desse aqui, que até nem é meu, é do Henrique, que Cuidado. também. Cadê? Vocês conhecem? Não que tá são mostrando. mulheres mais gordas. Mostra isso. Chega mais perto. Agora sim. Agora sim.
Esse Henrique é um tarado, tarado. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. E a gente achou muito maneiro, só que eu Almofada falei, estranha. mas quem é o artista? E aí a gente não sabe, mas é oriental, né? E aí você falou, me lembrou. Ó, até cortou. Poxa, eu não sei o nome dele aqui, eu não vou lembrar também, mas ele morreu, tipo, ano passado, eu acho, ano retrasado. Qual? Você conhece? Esse? Sim, só conheço o nome dele. Nossa, já tem uma enciclopédia, gente, da arte Olha aí. Meu Deus, olha aí. Olha isso. Adorei, mostrei só um. E puf, já tá muito quieto. Fala aí um filme. Quem? Um filme. Branca de Neve e Sete Anões. Branca de Neve e Sete Anões. Ou Rambo 1. Branca de Neve e Sete Anões tem a versão da porno chanchada, que é uma clássica. É com a Adele faz. Aliás, a porno chanchada, eu amo, gente. Também. Eu acho que é muito subestimada. Eu acho o áudio da porno chanchada muito agradável, porque é meio dublado. E se eu dormiria toda noite rindo assim, a porno chanchada, que é muito anos 80, sei lá, é bom. Tem um clássico. Tem um clássico que eu gosto muito, que eu nunca mais vi. Parafraseando Rambo. É com Rony Cossingers. O nome do filme é Rabo Inesquecível. Rony Cossingers. Tinha isso. Eles pegavam os filmes estrangeiros de sucesso e faziam a versão pornô brasileira. Isso. Rony Cossingers, eu lembro aquele que tinha gravata. No ar. E ele era o ator principal. Os títulos eram horríveis, cara. Tinha o Jorrada nas Estrelas. Jorrada. Cara, tem um documentário que fala de como a porno chanchada contou a história da ditadura militar no Brasil. É um documentário bem legal. Vocês já viram? Eu acho que é histórias que alguém não contou. Eu sei que estão fudendo a gente até hoje, ditadura. Por isso que eu acho que as charges do Zé são eróticas. Eu tava assim, falando, caralho, que erotismo tem nessa porra de charge, né? É uma parada de fuder mesmo, né, cara? Vamos pegar o ponto G da fudelância política, né? Histórias que nosso cinema não contava. Eu acho que é isso. Histórias que o nosso cinema não contava. A história que as nossas mães não contavam. É um clássico, né? A história que as babás também. Sim. Que é esse das Sete Anões. Que é esse dos Sete Anões, né? Sim, história que a Adele faz. Com Costinha? Gustavo, você voltou, Gustavo. Agora eu estou te reconhecendo. São minhas muitas faces eróticas. Agora eu estou te reconhecendo. Vem cá, eu vi aqui no Instagram da Jota, tem uma arte que foi projetada num prédio. Como é que foi isso aqui? Em Belém? Como é que faz isso, gente? Que irado! E o desenho que tem uma diaba. Como é que é esse desenho aqui? Mostra aí. Mostra, Zé. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, é um beijo. É a minha versão do beijo, que é um beijo endiabrado, né? É um beijo oral, um sexo oral ali, que é uma diabinha numa mina. E aí ele foi projetado lá no... Foi esse que teve uma outra arte projetada também, que foi a Mulher Satânica. Que é tipo a versão... As duas são diabinhas, porque as duas têm rabo. Não, mentira. É o rabo da mulher que tá dando a volta lá. Não, desse aí do beijo é só uma única diaba. Mas eu tive um outro desenho de uma diaba também, que é a Mulher Satânica, que é a versão do Homem Vitruviano, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Irado, e aí as duas foram... É um projeto que é lá de Belém, e a galera, tipo, tá fazendo essa exposição aí, essa super exposição ao ar livre, na fachada do prédio. Porra, iradaço, assim. É o perfil, escreve J, tem que escrever a letra J, né? Não é só botar o número J, escrever J-O-T-A. Carneiro. Isso. Por que você botou J?
Porque esse é um nome que me acompanha desde sempre. Ó, esse foi o que foi. Ah, esse aí, ó. Esse aí. Os caras, os homens se escandalizaram e foram embora. Caramba! Se escandalizaram, foram Eita, embora. o negócio ficou. Parece que só o Zé não se escandaliza com as Se coisas. escandalizaram. É porque eu também desenhava esse tipo de publicação. Olha isso. Você sabe que a Rowling do Harry Potter, ela botou o nome dela J.K. Rowling porque ela achou que se botasse o nome dela como mulher, talvez pudesse vender menos? Ah, é? Fez certo, Então, né? comum, né? Na verdade, tipo, na história aí da arte, enfim. A gente tem várias mulheres que fizeram isso. Eu, na verdade, comecei a me mostrar. Esse nome surgiu porque eu assinava algumas coisas com a letra J, isso assim, na adolescência. E aí a galera começou a me chamar de J, e veio rede social, eu comecei a escrever isso, aí virou J mesmo. E aí no início que eu comecei assim, a jogar meus desenhos no mundo e aí nas redes, eu não mostrava tanto meu rosto e muita gente achava que era homem. Então eu comecei a tipo, me mostrar mais, porque é super importante mostrar que o que eu faço, né, eu faço enquanto mulher e tem todo um porquê de muitas coisas. Então, hoje em dia, uma das coisas que eu faço é realmente me mostrar muito na internet, assim, enfim, mostrar que eu sou mulher, né? Sim, E claro. Muita o gente nome de achava que eu batismo era é homem. qual? Nome de batismo é Juliana. É. Eu também odeio falar meu nome de batismo. Aliás, eu não tive batismo, então eu não preciso falar. Meu Não, Deus! Aí, como Juliana, ela faz desenhos evangélicos. Ela assina desenhos evangélicos. É o alter ego, né? É. Só freiras. E outra. Um é cristão, outro é pagão. Agora, a gente estava falando de. Estava mostrando ali que eu achei que era oriental. E o erotismo oriental? Eu, outro dia, né, eu tava pensando nisso, aí eu fui. Porque tem gente que é tarado, né, em mangá, nossa, em. Muito tarado. E tem os hentais, né? É hentai. hentai é tipo pornô, né, dos desenhos. Pornô. Gente, eu fui assistir, eu achei muito mais doido do que os ocidentais, cara. Vocês já assistiram hentai? Já li Não. algumas paradas, assim. Eu vi algumas coisas e me assustei. Eu também, fiquei bem Não assustado. é? Caraca! Nunca. Gente, os Claro que caras são não. loucos. Eles são muito friga, aquele pessoal. Não tem limite a parada. Não tem limite. O negócio é. Não tem, Cara, não tem, cara. Então, quando eu era novinha, assim, novinha, eu lembro de gostar, adorava Sailor Moon, né? E aí eu descobri um site que era Sailor Moon Hentai, cara. Era tipo assim, tipo, imagina o universo, né? Sailor Moon, pá, já é várias viagens e o bagulho é hentai, assim, tipo, viagem demais. Você gostava do quê? Como é que é o nome? Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor O Moon, que é? Sailor Hentai, Moon é né? um Então, desenho. Sailor era Moon é um hentai, anime Sailor Moon, e muito era foda. trocentos É um hentais anime, diferentes. Não vi é isso. um anime muito foda. É um anime muito foda. Não Classicão, assim, conheço. Classicão. classicão. Ah, entendi. E aí eles Classicão, fizeram um hentai assim. dele. Tinha um portal aí, eu não sei se ainda existe, mas tinha. Só que assim, no hentai, é engraçado, a cultura japonesa, né, no geral, assim, desenho japonês, tanto anime, mangá como hentai, é algo que eu gostava muito quando eu era novinha, assim, assistia muito. Sailor Moon, Sakura, entre outros, né? Tipo, Dragon Ball pra caramba. E aí eu quando comecei a estudar mais, né, o desenho, eu comecei assim, a ver que era um traço muito limitante, assim, por vários limites enfim, de representação. E eu comecei a ficar mais consciente com essas questões, né, machistas mesmo, e de padrão, enfim, que eram muito presentes nos desenhos, e aí eu comecei a me afastar, assim, e aí eu meio que parei de consumir, parei também de desenhar, era algo que eu desenhava muito, né, nesse traço.
comecei a desenhar muito anime, né, esse traço mais japonês mesmo. E aí eu me afastei bastante conforme eu fui envelhecendo, exatamente por identificar essas problemáticas mesmo no desenho. Sim, total, né? E é muito louco porque os Japões são completamente diferentes, né? Tipo, em termos de erotismo, cara. Tem um documentário, tem uma série documental, não sei se vocês já viram, que é Amor e Sexo pelo Mundo. Eu acho que é isso. E aí eu assisti o do Japão, eu assisti todos. O do Japão tem todo esse lance, né? Que é um erotismo bem mais presente. E na China, cara, a jornalista, ela foi abrir assim o botãozinho do decote, era uma blusa tipo assim. E a menina chinesa, ela ficou escandalizada, cara. Ela ficou assim. E era uma menina já de 27, 28 anos. Eles chegam a ter aula para conseguir se relacionar, para conseguir encostar um no outro, né? Muito doido isso, é muito diferente. Muito diferente. Do Japão, muito reprimido, na China, né? Na China. O Japão exportou até um arquétipo do erotismo que é a geisha, né? Tem isso, né? Exatamente. Mas Mas é muito tá falando de oriental, eu tenho aqui o Garotas de Tóquio, que não é do Frederick Boyle, eu acho que ele é francês, eu acho, mas ele faz essa pegada, né, e ele é, tipo, bem conhecido no Oriente, assim, no Japão, né? Bem respeitado lá. Que legal. E aí ele tem quadrinho? Ele japa mesmo, é quadrinho, é erótico, e aí, putz, não vai dar pra ver. Olha aí. Censura. Censura. É erotismo, assim, não tem nada a ver com hentai. Como é que é o uma título? leitura Garotas de Tóquio. Gosto bastante, assim. Bem referência pra mim. Irado, boa indicação. Gabriel ia falar de algum? Sim. Não específico. Pegando o gancho da Jota, eu tenho um livro que eu li há um tempo atrás que tem uma coisa muito erótica, muito forte, passada no Japão, mas de um escritor brasileiro, que é um livro chamado O Final Feliz para uma História de Amor é um Acidente, do João Paulo Cuenca. Olha que maneiro. É uma relação de um japonês, e ele tem uma relação com umas bonecas hiperrealistas, sexuais, tipo bonecas infláveis, meio robóticas e tudo mais. E assim, onde estão essas fantasias, né? Porque são essa questão, acho que muito legal do erotismo, e que eu acho que divide o mundo, né? Entre aquelas pessoas que curtem o erotismo e aquelas pessoas que não, né? Porque, assim, a gente, sabe, hoje em dia eu acho que a gente passa por isso. Se fosse a pauta mais de esquerda, talvez, do mundo, é quem, porra, tá ligado num progresso erótico e quem não tá ligado num progresso erótico. Assim, porque a gente vê o nosso governo que a gente passa hoje e tudo mais, é uma galera que não aceita o erotismo de nenhum ponto de vista, né? Assim, o erotismo é o grande tabu desse governo. O erotismo... Total. E, ao mesmo tempo, esse conservadorismo, a gente vai vendo cada vez mais escândalos e coisas que, por trás das câmeras, não deveriam estar acontecendo, né? Então, como diz a Hilda Rich, obsceno é a fome, né? E essa galera... Exato, obsceno é a fome. Então, assim, o que se equivale a ao nosso desejo, ao que a gente leva? Porque eu acho que, no geral, né, se a gente pode falar de arte no geral, né, a arte é uma coisa erótica, né? A arte é uma questão de vida. A arte, qualquer planejamento artístico tem uma coisa erótica muito forte. Assim, o erotismo não está exatamente só no desenho dos corpos sensuais e físicos, mas ela está na interação, no tipo de coisa, né? Por isso que muitas vezes o pornô não é erótico. O
pornô é pornográfico. O pornô não é erótico. E tem um comprimento que é muito específico e muito a curto prazo, e eu acho que talvez possam ter pornôs artísticos, né, e eróticos, mas são mais raros e talvez a gente não encontre com tanta facilidade, mas sei lá, né, o erotismo, onde que está o erotismo nisso, né, que encontra em filmes adolescentes, né, sei lá, eu tinha um filme que eu via que era um filme passado em Nova York com a Elizabeth Shue, você vai saber, Gustavo, você vai saber desse filme, que era uma babá, era uma noite de aventuras. Passava na Adventures in Babysitting, né? De Chris Columbus. Ela era uma babá e que ia para uma noite cuidar das crianças, crianças e adolescentes, e eles iam numa aventura e tudo mais, e era uma babá linda, linda, linda. A Elizabeth Shue com 18 anos. Linda, maravilhosa, e não tinha nada sexual no filme, mas era um filme totalmente erótico, porque assim, cara, quando preparava para chegar a babá, eu ficava assim, caralho. Que babá. É tipo o filme do Tubarão, né? Às vezes não precisa aparecer para você ficar sentindo aquela emoção, né? Não precisa nem um pouco. É uma diferença, sei lá, num filme pornô orgânico, sei lá, o filme talvez mais erótico num lugar muito do caralho, que é o Nine Songs, né? 9 canções, que porra, que pariu, é o ápice do erotismo, do desejo, de uma manifestação de desejo muito foda entre os dois ali. E música, né? E arte, música, e... Vocês viram esse filme? Nine Songs eu não vi. Fala muito bem. Pode falar, porque eu tava me dando vontade de ver. Você não viu Nine Songs? Nine Songs é muito foda. Nine Songs é caralho. Nine Songs é erotismo puro e tem sexo explícito, né? É uma diferença entre o sexo pornográfico e o sexo explícito, porque tem sexo explícito, tem sexo explícito, tem sexo explícito. Existe erotismo explícito, né? Ele não é só... Claro. Exatamente, não é só subjetivo, por exemplo, né? E parece que de tempos em tempos vem um filme erótico para marcar aquela época, né? Eu lembro quando eu era adolescente, se falava muito no 9 Semanas e Meia de Amor, sabe? Também anotei aqui. Anotei aqui. Que é com o Mickey Rourke sempre meio espiando quem era mesmo? A Kim Basinger, né? É o último filme bonito do Mickey Rourke, né? O Mickey Rourke ali, ele tava gato pra caralho, mó bonitão, assim, porra, galã demais. Depois ele virou aquela figura bizarra, maravilhosa, mais bizarra que ele é. Super-herói. Que só como lutador aquela deformidade pode ser apresentada, né? E nos anos 70 teve o último Tango em Paris, né? Que foi elogiado por muito tempo e depois veio à tona aí nos últimos anos que tinha uma cena sexual lá que a Maria Schneider não tinha sido consentido, né? Tem isso também. Que nem o azul é a cor mais quente, que também foi uou. E depois a gente soube que coisa toda foi uma coisa abusiva, né? Pelo que elas relataram. Teve também o Garganta Profunda também, que era um filme de sexo explícito mesmo, né? Só que usava como título o nome do cara da CIA, que delatou o esquema do Partido Republicano do Nixon, que sofreu impeachment, né? Que ele contou para os repórteres do Washington Post, o Carl Bernstein, o Bob Woodward, né? Contou para eles a história toda e esse apelido que eles deram para esse delator depois virou o nome do filme pornô. Que loucura, né? Era uma história que a personagem ela apenas atingiu o orgasmo pela garganta. Olha só, rapaz. Você quer desligar, Gustavo? Você quer desligar? Não, tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo em duas câmeras, pra falar a verdade. Eu tô vendo, você tá fazendo 2 planos. Uma tem o áudio, outra não tem. Eu tô tendo fantasias com você aí em 2 câmeras. Assim, cara.
Muito fantástico. Twice your daily, Guto. Não, tô acompanhando aqui. Eu perdi só uma hora de papo sem áudio, mas agora eu tô ouvindo. Agora, você que ficou sem áudio durante um tempo. Eu fiquei sem áudio todo o tempo. Só agora, quando eu entrei a segunda câmera, o áudio entrou. Eu tava sem ouvir, sem falar. Sem ouvir. Quietinho assim. Eu tava sem ouvir vocês. Fala aí, Guto. Tudo que você não falou até agora que a gente já falaram do eu posso complementar algumas histórias aí. A do recentemente, o Eyes Wide Shut, revelaram aí que pouquíssimo, foi a semana passada, na outra, revelaram que na verdade a história do marinheiro é real, né? Foi a causa da separação da Nicole Kidman e do Tom Cruise, que o Kubrick, buscando a veracidade, fez, sei lá, 120 takes, e quando ele não aguentava mais, a Nicole Kidman já estava chorando, ele falou: quero que você conte uma história real. Ela contou essa história do marinheiro, e aí o Tom Cruise na hora, Tom Cruise soube ali na hora que ele tinha sido chifrado e o casamento acabou durante o filme. Caraca, gente, que babado! Eu acho que esse é a melhor conclusão de todos os filmes, né? A conclusão esse filme fecha da melhor maneira, da maneira mais excitante, mais erótica que qualquer filme, né? Eu adoro esse filme. Sim. Foi um belo... Vocês lembram qual é a fala dela? Não, repete, que eu não lembro. Vocês não lembram qual é a fala dela no final do filme? Caraca, ela fala assim, você sabe o que a gente precisa? A gente precisa fuder. Aí corta. Tom Cruise separou. Tom Cruise separou esse mandou. Foi demais pra ele. Vai brincar com o Kubrick? Kubrick não se brinca. Agora, falou de Nicole Kidman, lembrou do Lars von Trier, que me lembrou do Ninfomaníaca, que é também um filme que eu gosto muito. Vocês gostam? Gosto muito. Levei minha mãe pra ver comigo. No Leblon 2. Vimos juntos. Minha mãe ficou bem assustada. Falou: meu filho, que filme é esse? A minha vizinha, é a minha vizinha? Sua vizinha. Mas eu vou te falar que eu já levei minha mãe. Mãezinha, se você estiver escutando por aqui, eu não sei se você lembra disso. Cara, eu levei por um acaso total minha mãe para assistir American Pie comigo, com meu irmão. American Pie a minha mãe foi freira. Minha mãe foi freira até os 37. Não posso levar ela pra ver essa coisa. Coisa, né? Como é que ela deixou de ser freira aos 37? Acho que tem até a ver com o dia de hoje. Ela não estava vivendo a vocação, vamos dizer. Entendi. Ela já estava a fim de sair. Entrou com 10 anos. Na época... Com 10? Na época, ou você ficava analfabeto tendo 15 filhos na roça, ou você entrava para a vida religiosa, não é hoje que a gente faz o que quer, tá cheio de curso. Sim. Geralmente o caçula ia para a vida da batina. Ela era mais velha. Ela era mais velha. Eu conheci um bicheiro, mas essa parte Isso é Nelson Rodrigues. Que, aliás, é um autor que tem que ser lembrado por explorar muito esse assunto da sexualidade obscura, né? Eu acho que as obras do... Aliás, eu fiz até um curso recentemente sobre Nelson Rodrigues e Freud. E é muito legal como a gente consegue ver, né? Cara, aquelas taras e a questão de ser e não ser alguma coisa ao mesmo tempo, né? Você é um tarado e você é um casto ao mesmo tempo. Nelson Rodrigues tem muito isso nos personagens. Demorou muito tempo para entender o que significava o título daquela peça, Perdoa-me por me traíres. Sim. Perdoa-me por me traíres. É tipo assim, caralho, onde você quer chegar?
é muito obscuro, é muito real, é muito real. E é obscuro e é muito explícito ao mesmo tempo, né? É incrível que toda peça dele fala sobre sexualidade e as crônicas também, a grande maioria sempre está falando, e é muito interessante, e não à toa, aliás, Gabriel... O Gabriel... Ih, vai revelar alguma coisa. Começou a rir antes. Não, aliás, Gabriel é muito sinistro. Ela já começou, Gabriel. O livro, ele reúne as crônicas que ele publicava no jornal do avô do Gabriel. Isso é uma coisa legal. É verdade. Totalmente erótica. Totalmente erótica. Não, mas assim... Publicar as crônicas no jornal do meu avô é muito erótico. De fato, Já que tocamos nesse assunto, como é que tem arquivos do Última Hora? Tem arquivo, é fácil de achar, tem nas bibliotecas. Cara, não é fácil de achar, não, mas tem arquivo em biblioteca. Tem aqui na Biblioteca Nacional, tem arquivo da Última Hora, tem no Arquivo de São Paulo também, tem bastante coisa. Mas eu acho que o melhor de tudo é o livro de memórias dele, que foi organizado por um maior bolsominion que a gente tem hoje, jornalista, que é o Augusto Nunes, né? Caralho, é incrível isso aí, como é que o Augusto Nunes organizou a biografia do meu avô, mas meu avô, ele gravou a história dele no jornal, e é uma história, enfim, super erótica, se a gente pode puxar para esse lugar, porque a minha razão de viver é o nome da biografia dele, que ele deu enquanto vivo, e é a paixão dele sobre o jornal, né? E qual todo o rolê dele no jornal, que tem o Nelson Rodrigues envolvido e várias outras personalidades incríveis. É muito legal, eu tenho o livro. É muito maneiro. Mas eu acho que faz parte do erotismo, né? Assim, eu não sei se tem literatura exatamente erótica, além do Nelson Rodrigues falando e insinuando e etc., mas é legal. O Nelson Rodrigues, ele falava que sexualmente, ele falava assim, que ele via o sexo, que ele sempre viu como um menino de 12 anos que espia pelo buraco da fechadura. Isso é maravilhoso. Eu adoro as frases do Nelson Rodrigues, cara. Tudo que ele escreveu, é como se ele fosse um menino de 12 anos olhando pelo buraco da fechadura. Pô, mas isso é genial, mas isso é maravilhoso. Eu acho que isso a gente pode até terminar agora, esse papo. Até a frase, né? Assim, a frase. O prazer voyeur, né? O prazer voyeur de estar vendo alguma coisa, a gente liga lá com o escultor na Grécia Antiga, tendo que ver e fala, caralho, eu tô vendo essa parada, eu vou botar essa figura feminina ou essa figura sexual no mármore, né? Assim, é uma coisa muito voyeur, muito voyeur. Muito, total. Muito voyeur. Agora, falando de Nelson Rodrigues, eu acho que, para encerrar, cada um podia falar seus autores. Não precisa encerrar. Não precisa encerrar, tá bom. Para encerrar para o público, depois a gente continua conversando. Para o público da internet, né, Gustavo? O grande público. O amigo internauta. O amigo internauta. Exatamente. Para os internautas que já estão querendo fazer o chazinho da noite. Temos perguntas? Tá todo mundo se masturbando. Bom. Que bom, né? Que ótimo. Então, depois dessa, eu acho que nada melhor a gente falar sobre os nossos autores de literatura, se tem alguns livros que vocês curtem. Eu vou começar falando dos meus. Todo mundo sabe, todo mundo aqui que me acompanha sabe
que eu amo Hilda Licht, e ela tem um livro, na verdade é uma coletânea, digamos assim, tem vários livros dentro de um, chamado Pornô Chique, é um livro rosa lindo, maravilhoso, que é uma edição recente. Você tem, Gabriel? Eu não tenho, mas eu já Tenha, você deve ter, passe a ter, tá? Por favor. Uma edição linda. Linda. E, bom, Anaïs Nin, que eu acho que não se fala assim em francês, na verdade, né? Seria Ané, não, mas vamos falar Anaïs Nin, porque a gente é carioca. Anaïs? Ané, não, fica muito feio. Ané, não, E um outro, eu vou falar agora um autor, para não dizerem que eu sou mentira. Não é por isso, é porque que é um autor que eu amo pela literatura, né? E ele sempre consegue descrever cenas e situações maravilhosas, que é o Mário Vargas Llosa, que ganhou já o Prêmio Nobel de Literatura, maravilhoso. Ele é peruano, se eu não me engano, né? Acho que sim. De Lima. Já começa o erotismo no país. Exato. Aliás, eu passei pelo bairro bem bonito. E, cara, os livros, assim, são incríveis. Eu indico muito Os Cinco Esquinas e o Travessuras da Menina Má. E tem o Elogio da Madrasta. São todos muito maravilhosos, assim. A Travessuras da Menina Má, eu lembro que eu estava viajando e teve noite que eu deixei de sair para ficar lendo, de tão foda que é. Olha só. Então, essas são minhas indicações. Mas se você estivesse viajando para Cubatão, seria um ganho. Ou um negócio. Não, eu estava já há muito tempo no lugar, então, mas é uma coisa que eu gosto de falar, porque parece assim, uau, é bom mesmo. Mas é tipo... Se fosse tipo lá... Eu estava mais de um mês. Onde acharam o Queiroz lá, eu ia entender se ficar em casa lendo. Vai. Bagunça em Atibaia. 6 meses de liberdade, amor e... Não foi lá que saiu a Mega Sena ontem? Foi também? Pode crer. Mas Atibaia é tipo Twin Peaks. Muito mandado a Mega Sena de Atibaia. É tipo Twin Peaks. Vai, Jota, tem algum para indicar? Algum que você curte? Eu ia falar exatamente da Anaïs Nin, né? Ia falar exatamente isso que vocês falaram. E teve cara, que me marcou, foi o 100 Escovadas Antes de Dormir, antes de ir pra cama. Ai, é bom? É bom? Cara, eu sou louca pra ler. Eu vi o filme. Achar. Eu vi o filme. O filme é 100 Escovadas Antes de Ir para a Cama. 100 Escovadas Antes de Dormir é o nome do filme. É o nome do filme. Isso aí. Eu não consigo achar esse livro. Eu já tentei baixar como e-book, também não consegui. Não, tem tempão, nem tô com ele aqui separado, mas eu li assim, há um tempão, e eu lembro de ter me marcado bastante, sabe? Eu imagino, deve ser bom. E tem uma História do Olho também, né? Não sei se qual? Sim, esse também é um clássico. Clássico, e acho que são esses clássicos que eu aliás, eu adoro. Vou aproveitar para fazer propaganda, que eu tenho uma série de histórias eróticas na Amazon, que se chama As Aventuras Eróticas de Jane Lee, que eu recomendo que vocês leiam. Indica aí. Indica As Aventuras Eróticas de Jane Lee. Muito bom. Leio, está na Amazon. A Simone Maróstica está recomendando Gabriel Garcia Marques, Memórias de Minhas Putas Tristes. Maravilhoso. Amo Gabriel Garcia Marques, esse livro é ótimo. Simone, você que me acompanha, e assim... A Simone vai pegar esse áudio de hoje. Simone vai pegar esse áudio de hoje, vai. Vai pegar esse áudio de hoje pra caralho. Vai fazer um deep fake nesse áudio de hoje, aí que vai ser uma loucura. Mas eu ia falar assim, no próprio
100 Anos de Solidão tem cenas de sexo fabulosas, talvez das mais fabulosas que eu já li na minha vida. E, enfim, não é um livro erótico. Tá aqui, ó. 100 Anos de Solidão tem umas cenas eróticas de um erotismo fundamental. O Garcia Marques é foda. Eu quase achei que esse desenho no seu fundo aí, Jota, era a capa do livro. Poderia ser, né? Poderia ser demais. Olha, a Suzy... Mas eu vou dizer também que, além da Kika, com as suas aventuras de Jane Lee, que está disponível na Amazon, a Jota escreve muito bem também. Jota escreve muito bem. Uma coisa nova aí para mim. Tô aí... Jota escreve muito bem, ela está unindo o visual ao escrito e está sendo um ótimo acompanhamento, é muito bom. Boa, obrigadão, fico feliz aí, tem sido legal a recepção da galera, ainda bem novo para mim, mas estou curtindo, tá sendo complementar, assim, eu diria, né, tudo que eu faço. Na verdade, eu tenho experimentado bastante várias coisas, tenho feito vídeo também, tenho explorado aí outras linguagens. Muito legal, tá sendo boa a recepção do pessoal? O pessoal gosta? Tá sendo bem legal, cara, sendo bem legal. É porque é muito legal mesmo. Obrigada. Olha aí. A Suzy Thompson está citando Esposa Amante. Filmaço com Mastroianni e Laura. E a Simone Marotka já respondeu. Gabriel falou no meu ouvido. Maravilha. Agora o Zé vai falar no seu ouvido. Simone, se prepare. Poxa, acho que acabei gastando minhas referências aí no decorrer do papo, né? Mas acho que o quadrinho do Crumb, o quadrinho da Druna, são as coisas que eu sempre tenho olhado desde sempre, assim. Acho que o do Crumb saiu algumas coisas novas ultimamente. E tem muitos perfis novos aí vindo no Instagram também, né? De mulheres desenhando também, sabe? Sim. A Jota aí também com o trabalho dela. Acho que tem muito a acrescentar, assim, mostra as pessoas mostrando o jeito delas verem as coisas, né? Pode passar o Insta. Porque antigamente, cara, depois antigamente você precisava, assim, antigamente precisava, você queria mostrar seu trabalho, você precisava ter um fãzinho, sabe? E hoje em dia o cara faz um perfil e já sai mostrando, né? Então facilitou muito mais. Dúvida, não. Exato. Tipo, o Instagram, principalmente, ele é uma ótima ferramenta, é um ótimo portal para você, tipo, mostrar aí suas artes e ter essa coisa da proximidade com o outro, do feedback do outro. Isso essa comunicação direta, eu diria que acrescenta muito, sabe, no trabalho. Sim, total. Só quando Guto, quer indicar algum? Peraí, o Zé tá mandando. Fala, Zé. Essa comunicação direta é bom só quando não é um hater da charge. Tirando esse momento. Sim. Total. Aliás, hater de nada, né? Hater do governo pode. Isso pode. Mas aí não é um hater, é uma pessoa coberta de razão, né? Exatamente. Vou indicar duas coisas muito rápido, que o Gabriel já está lá, já está em Marrakech já. O Rachixe ali foi firme. O meu rachixe bateu muito bem. No Instagram, isso? Não perdemos. O que foi, Jota? É para indicar aí novos artistas? Vocês querem indicações de artistas, de erotismo? Pode ser. Peraí. Anota aí, pega um papel e caneta. Sim. Anota aí, Simone.
que não falamos, é uma também muito responsável também pelo sofá. Qual? Quem? Frida Castelli. Frida Castelli. Ah, sim, eu sigo também. Incrível. Tem uma menina chamada Maridade, eu acho que é assim que se fala, né? Maridade, que é Maridade Studio, para quem for procurar. Ela faz umas laricas sexy. Ela faz uma torta de limão com perninhas enfim, Ih, um que negócio ali, legal. tipo, sexual com comidas. É maravilhoso, assim. Ah, que irado. A Stephanie Sarney, que faz aqueles vídeos clássicos com frutas, legumes e várias outras coisas. E aí ela pega com dedos e mãos, espreme e faz né, umas coisas assim. Tem a Melody Perhouse, acho que é assim que se fala, que também é outra ilustradora que faz bastante coisa de erotismo. E a Laís Almada, também bem famosa daqui. Acho que ela é de Belém, inclusive. Ah, que maneiro. Depois me Como é que passa todos escreve? esses que eu vou botar no nosso Instagram pra galera seguir. Isso. Isso, boa. Todas Né? mulheres, hein? Arrasou. Arrasou. Muito bom. A Simone Marosca está recomendando O Cortiço de Aloysio de Azevedo. Classicão que aborda temas tabus para a época. Adoro. Estou fazendo uma voz mais sexy para Simone, que eu percebi que ela tem um interesse, tem um gatilho. O Cortiço foi pesado, Simone. Isso, a Luísa de Azevedo é pornografia. A gente é uma pornografia, é uma bagunça. É uma bagunça. Daqui a pouco vai ter senhorinha. A moreninha. 9 minutos, senhorinha. Ó. Dois últimos para encerrar. Não sei se vocês falaram, porque eu não ouvi nada, fiquei 1h30 sem falar. Meia-noite é a música do Iron Maiden, 2 Minutes for Midnight. Tem que. Mas. Não sei se citaram. O Menino de Ouro, Carlos Zéfiro, que é importante para a formação de todo bom brasileiro, entendeu? Citou? Ó, a voz do Guto está com eco, mas está ótima. É para deixar todo mundo mais excitado mesmo. É um filtro que eu boto, que é o filtro sexy, que tem no Instagram. E depois eu vou citar um garoto que é bom de bola também no texto. É mais homo, assim, mas eu sou hétero, mas não tenho nada contra. E o Kyo Mishima, que é muito bom, adoro Mishima. É um garoto porreto. É isso aí. Meia-noite, vamos ouvir Iron Maiden agora. Kika. Calma aí, eu não Vamos indiquei ouvir nada. lá quem. O Gabriel não indicou, cara. O Gabriel não indicou. Eu não indiquei nada. Ué, ficou o eu e Jota? Não, mas eu indiquei livro. Calma aí, ó. Filmes, eu tenho 2, assim, né? Tem 3, na verdade. Brasileiro é Histórias de Amor Duram 90 Minutos. Eu acho que a série é baseada na obra do Domingos Oliveira, que são todas as mulheres do mundo, tem muito erotismo, é muito legal de assistir. É muito bacana, tá na Globoplay. Os mais legais que tem aqui. E ainda vendo sobre filmes, tem os Sonhadores. Adoro. Evergreen. Tem o Vicky Cristina Barcelona, do... maravilhoso. O de Allen. Dêmola, do Almodóvar. Me Chame Pelo Seu Nome. Tem a série Euforia, que eu acho que é muito, muito erótica também. Sim. Acho muito boa. E perfis no Instagram, fora daqui da Jota, que a gente já tem aqui. Tem a Nin Magazine, que é brasileira. Muito também, legal. Que é muito legal, tem várias referências hoje. Eu gosto muito de The Helm Artist, que faz uns desenhos de lápis de cor muito legais, muito realistas e fantásticos. Esse eu não conhecia. Soul e Milk também. Depois eu te digo. Petit Luxus, que são... Eu sigo também. Maravilhosa. Frida Castelli. Adoro. The Art of Kim. Tem a brasileira também, tem a Krishna Marron, que fala o podcast, que é muito foda. Também, legal. Que maneiro. Tem o Sex Privé, que é a apresentadora do Sex Privé da Band.
Bem maneiro. Ela é uma mina muito maneira de falar essas paradas. Pô, a gente já acabou? Vamos tomar uma agora, né? Vamos lá. Agora é um beijo para os telespectadores. Tá todo mundo muito louco. Eu gostei de tudo. Parece que tá todo mundo doidão, mas né? o mais importante disso é seguir a Kika e a Jota. É isso aí. É verdade. É verdade. E o Zé também, né? O Zé também segue o Zé. E o Zé. E o Guto e o Gabri. E o Zé. Não precisa me seguir, nunca tem medo de stalker. Mas o resto pode seguir. Mas isso merece um papo 2. Merece um papo 2. E teremos. Fazer um episódio sobre stalker. Não se esgotou. Não. Se esgotou isso. Sim, a gente nem falou da Pérola. A gente nem falou da Pérola, né? Pois é. É verdade. Inclusive, a gente já se despede convidando o Jota e Gabri para virem de novo aqui na nossa casinha. É verdade. Nossa casinha virtual. Em breve serão muito bem-vindos. Sem defeitos técnicos. A gente adorou o papo. Sem defeitos técnicos. Obrigado aí, galera. É Simone também. A Suzy também, que está aí até agora. Fabiana, minha irmã. E a Simone Marótica, que já virou praticamente da família. Respondendo a Suzy, sim, essa live vai ficar salva no Facebook. Aí sim. Então tá, é isso, né? Tô aqui Valeu, gente. Obrigado, viu, por terem vindo. Desculpa pelos problemas. Valeu. Alô. Beijo. Beijo.